Bom, pessoal, agora finalmente já dá pra gente dizer quem venceu as eleições presidenciais peruanas nesse ano de 2021. Eu sou a Ana Prestes, essa é a coluna Miramundo da TV Grabois e a gente vai falar um pouquinho sobre essas eleições. Antes de falar aqui dessa definição, né, desde o dia 28, o Pedro Castillo já é o presidente eleito, empossado do Peru, eu queria fazer menção a um outro vídeo que eu fiz logo após o segundo turno. O segundo turno foi dia 6 de junho, acho que o vídeo entrou lá pelo dia 8 de junho, e o que eu fazia é realmente essa pergunta, e aí quem é que vai ser o presidente ou a presidente, né, eleito? E realmente demorou. Foram 2 longos meses, quase completos, de apuração, de recursos, de muita pressão, principalmente por conta da campanha da Keiko Fujimori, porque realmente a diferença ela foi pequena, foram 50 mil votos aproximadamente de diferença a favor de Castillo, mas as centenas de recursos com os quais a Keiko Fujimori tentou embargar o processo, ou o que ela também fez por trás, como mobilização de militares, ou como pressão via imprensa, via mídia, tentou apelar para a OEA, foi muita pressão que ela fez pelo não reconhecimento ou pela alegação de uma não legitimidade da eleição de Pedro Castillo. Lá nesse vídeo também eu conto sobre o Pedro Castillo, quem ele é, esse professor da área rural, da região de Cajamarca, completamente desconhecido de Lima. Tava lendo na imprensa que assim que ele venceu, ficou em primeiro lugar no segundo turno, a mídia não tinha foto do Pedro Castillo. O Pedro Castillo mal tinha redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, foi tudo feito ali muito em cima da hora para o segundo turno, para montar a sua campanha de segundo turno, porque ele realmente vem de um partido regional, que é o Peru Libre, com uma ação muito circunscrita ao setor sindical da educação e do interior do país. E o que ficou muito evidente nesse processo eleitoral foi esse profundo abismo que há dentro do Peru entre a região metropolitana de Lima, a região mais rica, e o resto do país, principalmente as regiões mais empobrecidas, onde está a maioria da população. E onde está essa maioria da população foi onde Pedro Castillo teve também a maioria dos votos. Nesse meu vídeo também eu cometi um pequeno erro, eu queria aproveitar esse aqui para fazer uma correção, porque alguém que assistiu o vídeo até me chamou a atenção lá, me puxou a orelha, porque eu falava do né, lá do descobrimento, né, da chegada dos espanhóis aqui nas Américas, e eu falava que da mina de Potosí, né, que foi uma região que atraiu muito os europeus por conta da riqueza em prata, da riqueza em minérios e principalmente as minas de prata de Potosí, que são conhecidas e são famosas até hoje. E naquela época, de fato, elas eram no Alto Peru, ficavam localizadas no Alto Peru, que era um cerro, né, uma montanha, mas hoje Potosí está na Bolívia. Só que Bolívia só foi criado como país em 1825. Então, por muito tempo, realmente essa região ela estava localizada no que se chamava Alto Peru. Tinha o Alto Peru e tinha o Baixo Peru, e mais tarde boa parte dessa região virou a Bolívia. Então eu agradeço quem assistiu e me corrigiu para a gente poder também aqui fazer essas erratas que são importantes, principalmente para quem quer ter a informação segura, a informação confiável. Bom, dia 28 de julho, Pedro Castillo toma posse numa data muito significativa para o Peru. É a data do bicentenário, é a data do aniversário de 200 anos da independência. Daqui a pouco nós aqui no Brasil também vamos fazer aniversário, né, de independência, ano que vem, em 2022. E, bom, só pra gente lembrar um pouquinho, um outro vídeo que eu fiz aqui também sobre o Simón Bolívar, eu falo um pouco do San Martín. O San Martín, esse argentino que foi um militar, foi um militar das tropas da coroa espanhola que se rebelou e contribuiu, foi um líder, né, nas independências da Argentina,
independência do Chile e também na independência do Peru, e esteve em alguns momentos com Simão Bolívar, principalmente a partir aí dessa década de 20 do século 19, colaborando na independência da América do Sul, dos estados aqui que acabaram se formando na América do Sul frente à coroa espanhola. E apesar deles terem ficado independentes em 1821, foi só em 1824 que uma grande batalha, que é a Batalha de Ayacucho, que é hoje essa região conhecida como os Pampas de Ayacucho, que acabou por selar mesmo, não, tá independente mesmo, expulsou as tropas da coroa que tentavam resgatar ali o território. E por que eu tô falando isso? Porque Pedro Castilho tomou posse dentro da Assembleia Peruana, tudo certinho, no dia 28 de julho, no dia do aniversário da independência, mas no dia 29 de julho foi feito um ato simbólico justamente nesse lugar, desses Pampas, como se fosse uma praça gigante, um aberto assim gigante, em que eles montaram ali uma posse simbólica para que eles pudessem marcar mais uma vez essa questão do bicentenário. E o processo de eleição do Pedro Castilho e a sua posse vem muito casado com esse simbolismo, com o simbolismo de quem está resgatando o seu país, de quem está resgatando o seu território, quem está resgatando a sua gente. Inclusive foi interessante que na posse dele houve um ar assim para os espanhóis, né? Um recado para os espanhóis: olha, vocês chegaram aqui, tá, lá por 1500, por aí, mas olha, a gente tá aqui tem uns 5.000 anos, ou seja, essa gente, a população peruana que durante esses 5 séculos foi expropriada, foi explorada, foi roubada, é essa população que vai mandar no meu governo. Ele deixou bastante claro esse recado. Houve outros recados também na posse de Castilho, bem importantes. Ele falou muito da questão da pandemia, do combate à pandemia, da massificação da vacinação. Ele falou muito de educação na emergência. Tanto Castilho como inclusive a esposa dele, eles são professores da área rural e militantes da área da educação. Eles são muito preocupados em que realmente a educação seja de livre acesso e de qualidade para toda a população. Ele falou de livre acesso à universidade. Ele falou também de geração de emprego, 1 milhão de empregos no primeiro ano. Ele falou de obras, principalmente obras de moradia, de assistência social para os mais vulneráveis, de combate à violência sexual e violência doméstica, de programas para mulheres empreendedoras, ou seja, fez um amplo programa, falou de uma nova constituinte no país, realmente muito forte a fala dele na posse. Mas também sabemos que não vai ser fácil, porque ele vai enfrentar um parlamento e um congresso que em sua maioria está hostil a ele. Ele vai ter que construir muitas alianças no parlamento, são 130 parlamentares, em que uma pequena parte é do Peru Livre, que é o seu partido. Bom, ele vai contar com a Dina Boluarte, que é sua vice-presidente, que também é do partido Peru Livre. Ele vai contar com possivelmente um presidente do Conselho dos Ministros, que também é uma figura importante do seu partido e que ele está tentando aí emplacar, porque vai ter que ser aprovado também pelo parlamento, que é o Guido Bellido. Guido Bellido Ugarte. Então vamos gravar esse nome, porque parece que é uma figura que vai ser importante na coordenação dos ministérios. Então eu queria deixar esse vídeo, esse registro, né?
um Peru que durante a década de 90, em que todos os nossos países aqui na América Latina estávamos enfrentando realmente o neoliberalismo, o Peru teve a presidência simplesmente de Alberto Fujimori, de 1990 até 2000, em que sua filha Keiko Fujimori, que agora disputou pela terceira vez a eleição, que chegou a ser até primeira-dama. Eu conto essa história lá no vídeo anterior, uma história curiosa sobre como ela, filha, assume o papel de primeira-dama no país. E ali foi um neoliberalismo de arrochar mesmo, desses que a gente conhece, de privatização, de estrangulamento de todos os programas sociais. Então, esse legado, e fora todo o problema de corrupção, violação dos direitos humanos, esterilização forçada de mulheres. Então, esse fujimorismo que chega na fronteira dos anos 2000 para a primeira década, né, desse nosso século, deixou um legado de primarização da economia peruana, de foco total nas commodities. E então, na sequência, mesmo presidentes que tinham programas como o Alejandro Toledo ou o Ollanta Humala, que tinham um quê de social um pouco mais forte, não conseguiram sair das garras desse neoliberalismo imposto pelo Consenso de Washington e por um sistema político altamente corrupto que fez com que quase todos os ex-presidentes do Peru estivessem presos no período recente ou ainda estão presos, né? E a própria Keiko Fujimori até hoje enfrenta processos bastante fortes por envolvimento em episódios de corrupção. Então, fora isso, a pandemia, né? Tava vendo o PIB de 2020 do Peru caiu 11%. Então, o Pedro Castilho vai chegar num país realmente de terra arrasada pela pandemia e por uma sucessão de governos neoliberais e corruptos e com uma Assembleia Popular que, por enquanto, ainda não é sua grande amiga. Ele vai ter que conquistar politicamente aliados para fazer com que os seus projetos sejam aprovados. Mas pelo menos a gente já tem, já sabe quem é o presidente, já pode falar seu nome, o Pedro Castilho, e podemos acompanhar agora a evolução da sua gestão nesse mandato presidencial que acaba de começar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, divulguem e podem continuar me corrigindo aqui nos possíveis erros, equívocos que a gente sempre pode estar sujeito a cometer. Tchau e até o próximo vídeo.